Fala, torcedor, você sabe quais foram os estádios do América? Fica aqui no vídeo de hoje, eu vou contar tudo pra vocês. O estádio do Prado Mineiro foi casa do América e campo oficial da Liga Mineira por quase 15 anos. Entre os anos de 1915 e 1929, o estádio abrigou nada mais, nada menos que a conquista do Decacampeonato Mineiro do América. E além disso, todos os jogos daquele campeonato, dos campeonatos mineiros da época, eram disputados naquele campo, pois o estádio do Prado Mineiro, era o único estádio capacitado para receber partidas em Minas Gerais deste nível de futebol. O Sabão passou por uma série de reformas e entre os anos de 1920 e 1923 ele ampliou sua capacidade, chegando à marca de 5.000 espectadores e se transformou no primeiro estádio completamente gramado e com arquibancadas cobertas de Minas Gerais. E o antigo local do campo hoje se situa no Mercado Central de Belo Horizonte. Então chegamos ao famoso estádio do Alameda, que foi casa do Coelho durante mais de 40 anos, entre os anos de 1929 e 1972. Ele era situado entre as ruas da Bahia e Álvares Cabral, foi inaugurado em 1929 e recebia o nome do antigo jogador e presidente do América, Otacílio Negrão de Lima. É uma figura muito forte da política da época. Chegou a ser prefeito de Belo Horizonte também. Mas foi em 1948 que a Alameda viveu os melhores anos da sua história. Naquele ano, o Alçapão aumentou sua capacidade, chegando a 15.000 lugares, sob o comando do presidente do América na época, Alair Couto, e rendeu o posto de maior estádio de Minas Gerais e o terceiro maior estádio do Brasil. Junto com essa reformulação do estádio, o América mudou seu clube social, inaugurou a maior e a mais moderna praça esportiva do estado naquela época, com disponibilidade para algumas práticas de modalidades específicas e olímpicas, como atletismo, natação, vôlei, tênis, basquete. Então modernizou muito e o América trouxe esse sintoma de um clube moderno para a época. E a Nova Alameda deu muita sorte para o Coelhão, que voltou a ser campeão estadual no ano de reinauguração do estádio. Igualou-se ao Atlético como o maior campeão, com 11 títulos no estado. Além disso, o América foi campeão do único torneio interestadual da temporada, que era chamada Taça dos Campeões, um torneio quadrangular que reuniu os campeões estaduais do Sudeste. Naquele ano, o estádio abrigou uma das finais mais marcantes da história, que foi a vitória do América por 3-1 sobre o Atlético. E o último grande momento do América com o estádio da Alameda foi em 1964, quando o clube enfrentou a Siderúrgica, precisando de apenas um empate para se tornar o maior campeão estadual. Só que, no entanto, o América era o favorito e não conseguiu vencer, perdeu de virada e foi vice-campeão estadual, para encerrar com chave de bronze a utilização do estádio, mas o estádio tem uma história muito, muito grande. O estádio passou por muitos problemas de manutenção, de administração. Então o terreno que correspondia ao estádio foi vendido para uma rede de supermercados, sem o consentimento da torcida da época, que ficou muito puta, com um acordo muito misterioso, relações com a ditadura militar, que nenhum torcedor da época entendeu, né? Quando demoliu a Alameda, sem muita cerimônia, sem muita conversa, lá em 1972, pouco antes, anos antes, o Alçapão já tinha sido penhorado. Foi muito juvenil, tudo que isso que aconteceu foi muito triste para os americanos. Anos antes, o estádio já tinha sido penhorado e não estava mais em condição de jogos. A gente só usava ele para treinamento de alguma equipe profissional, mas nada muito grande. Os júniores usavam, mas também nada assim. E o estádio foi indo até que chegou, né, a sua demolição. Algumas histórias marcam esse período, que um jornalista americano publicou uma reportagem questionando essa controvérsia e o porquê da venda do estádio. Ele chegou a ser preso pelo regime militar, então foi muito duro a perda do estádio para o Coelhão. Foi um golpe, né, pesado para aqueles torcedores que tinham uma entrega muito grande, o estádio era muito próximo, uma geração de jogadores passaram ali, de jogadores como Tele Santana, o próprio Tostão, foram apresentados para o futebol naquele lugar e com certeza é um palco lendário que foi muito duro ter se perdido. Também existe uma outra lenda dos bastidores, que a ligação americana com o estádio era tão forte que mesmo quando o estádio foi demolido, um portão do estádio não saiu. Mesmo através das bombas e dos dinamites que destruíram o estádio, aquele portão conseguiu ficar de pé. E isso é uma coisa muito foda da gente lembrar, da gente pensar que
a forma da resistência, né? Esse sentimento americano de resistência se permitiu até para o estádio, né? Então essa lenda é uma lenda que é passada de gerações e tá aí. Olha a história que foda, né? Que coloca a Alameda e o América. Quem sabe poderia estar aí até hoje. Chegamos para falar da Independência, que é a nossa casa hoje. Só que ele foi construído lá em 1948 com o objetivo de sediar a Copa do Mundo de 1950. Foi uma jogada muito boa do atual prefeito da época, que era o Otacílio Negrão de Lima. Ele foi o comandante da construção do estádio, seguia todos os desejos da Confederação de Desportos do Brasil, que era a CDB da época, hoje a atual CBF, né, que queria ter uma sede em Minas Gerais. Então o lugar escolhido foi ali no bairro da Floresta, no Horto, que era perto do antigo prefeito. Então acho que tem muito a ver o porquê que escolheram o Horto, né? Foi uma festa muito grande para os mineiros da época. Ter o futebol sediado em Belo Horizonte para os mineiros foi muito importante. Porém, o brasileiro tem esse velho costume de entregar grandes projetos com demora, né? E atrasos nas obras são muito constantes. Desde essa época já tinha, né? Então, esses atrasos chegaram até uma pessoa não muito famosa, não muito importante no futebol da época, que foi o Jules Rimet. O lendário presidente da FIFA. Veio a BH durante os anos de 1929 2 vezes para vistoriar a construção e entender o porquê da demora. O próprio Jules Rimet chegou a indicar o estádio da Alameda, que era o estádio do América, para poder sediar a Copa, caso não fosse possível. Uma pressão muito grande da FIFA por entregar o estádio. Mas o prefeito, o Otacílio, ele segurou, ele bancou, ele falou, não, vai construir, vai ter o estádio. E fizeram 2 turnos, manhã e noite, para poder construir. E, enfim, há poucos meses antes do Mundial, o estádio foi entregue. Eu posso estar falando um pouquinho mais do Independência em um outro vídeo especial só do Independência. O estádio teve 3 jogos daquela Copa do Mundo, um jogo memorável que foi conhecido como uma das maiores zebras da história, aconteceu no Independência. O Independência tem muita história, então se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo especial só sobre o Independência. E logo após a disputa da Copa, o estádio foi herdado por um outro clube da capital, que na época era o 7 de setembro. Tá aí o porquê, né, do nome do estádio ser Independência, 7 de setembro, dia da Independência. E aí ele ficou conhecido como, né, o Estádio Independência, como a gente conhece também hoje, né. Os outros 3 clubes da capital receberam 2 milhões de cruzeiros na época, né, da prefeitura. E muito do porquê, né, foi doado para o 7 de setembro, porque ele não tinha estádio próprio para jogar, diferente do Cruzeiro Atlético e do próprio América. E também ele já era do bairro do Horto, então foi uma diplomacia muito mais tranquila de ser feita. E os clubes também ficaram satisfeitos com os 2 milhões de cruzeiros que eles receberam. Beleza, mas quando que o estádio de verdade foi para o América Mineiro? Desde o fim da década de 70, o América planejava construir um estádio, né, para rivalizar com o Mineirão. Só que seria em Contagem, porque o América tinha uma convivência um pouco mais próxima com o governador e americano Newton Cardoso, então ajudaria nessa construção. Mas, internamente, entre os torcedores, fazer um estádio em uma outra cidade, mesmo que seja próxima, seria desvincular muito o sentimento americano do Belo Horizontino. E iria afastar muito o que é majoritariamente os próprios torcedores. Não foi muito bem quista a ideia, então declinaram nessa primeira ideia. Já em sequência, surgiu uma outra ideia, que seria a aquisição do Estádio Independência. Por quê? Porque o 7 de setembro, infelizmente, ele não conseguiu administrar muito bem. Era um clube que não tinha uma ligação muito forte com o estádio, né? E o Newton Cardoso também ele tinha uma certeza que o estádio seria muito melhor administrado pelo América, né? E o próprio presidente do 7 de setembro é o Raimundo Sampaio, que é o nome do estádio, foi o batismo do estádio, foi por causa dele. Ele também era torcedor americano e ele sabia que o estádio, sendo entregado para o América, seria muito, muito melhor administrado, né? Então todo mundo concordou com a ideia. Os americanos, os torcedores americanos, o próprio Newton Cardoso, o próprio presidente do 7 de setembro, todo mundo aprovou, o governo aprovou e ficou muito fácil. E aí o América só teve que ir lá assinar a ata confirmando os direitos de propriedade do estádio, que foi feita no dia 9 de julho de 1988 e virou a Casa do América até então.
Em 2009, o América passou por uma modernização do estádio, que foi muito boa para os americanos, e que a gente possa ter mais vivências ainda, mais taças a serem levantadas no estádio. Eu tenho certeza que tem muito e muito mais por vir. O Indepa é nossa casa, o Indepa é a nossa ligação próxima ao América e talvez seja o sentimento que os torcedores tinham com a Alameda lá atrás, nós torcedores de hoje temos com a Independência. Então, que venha mais frutos, que venha mais coisas pro América, que eu tenho certeza que tem muito melhor, que tem um futuro mais próspero pra gente. Vocês devem estar se perguntando por que eu não falei do Mineirão. O Mineirão também é uma casa do América, mas infelizmente ele não é tão próximo ao América e nunca foi tão próximo, apesar da gente ter vencido 3 mineiros naquele estádio, vários jogadores passaram por lá, tem o pé na calçada da fama, Jair Bala, Juca Show, Tostão, entre outros americanos, mas a nossa ligação infelizmente não é tão próxima. Mas o Coelhão sim tem uma história, uma vinculação com o Mineirão. Quem sabe eu até faço um vídeo contando as histórias América e Mineirão. Então por isso que eu só falei aos estádios que pertenciam de verdade, tinham um sentimento próximo com a América. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de passar esse vídeo para os outros americanos e para outros torcedores que não sabem a história do América com outros estádios, que acham que foi só a Independência. Enfim, espalhe o conteúdo americano para geral. Então, se vocês gostaram, deixa o like, manda algum comentário. Se eu falei alguma bobagem, manda aqui também. É um espaço sempre aberto pra gente debater e trocar uma ideia, fechou? Então é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!